Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o like aí e se inscreve no canal, pessoal, que vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos aqui com o Ash Sem Filtro. Todos os créditos ao canal deles vai estar o link na descrição e no comentário fixado. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Agora, a pauta coletiva de imprensa que ocorreu na manhã de hoje em Brasília. Senadores da oposição fizeram uma paralisação no Congresso em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ordenada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os parlamentares ocuparam as mesas no plenário do Senado. Eles também pressionaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e cobraram uma resposta sobre as medidas impostas contra o senador Marcos Duval. O parlamentar foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por ordem de Moraes, depois de supostamente descumprir uma decisão judicial. A oposição defende a análise dos pedidos de impeachment contra Moraes, que é o relator dos casos. Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as duas mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das duas casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu aos protestos contra a prisão domiciliar de Bolsonaro, chamando a atitude de exercício arbitrário das próprias razões. Em nota, Alcolumbre pediu serenidade e disse ter se reunido com líderes para retomar a atividade legislativa com bom senso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, comentou a decisão do ministro Moraes durante a inauguração de hospital na Paraíba. Mota afirmou que o direito de defesa deve ser respeitado, mas que decisões judiciais precisam ser cumpridas. O parlamentar afirmou que não cabe a ele julgar ou comentar a decisão que está em curso. Ao desembarcar em Brasília, Mota cancelou a sessão da casa e convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência. Silvio Navarro, Brasília, é com você. Altas temperaturas. Hoje começou, então, oficialmente o segundo semestre do ano legislativo. Os parlamentares de oposição convocaram uma coletiva mais cedo, depois tomaram ali as mesas do Senado e da Câmara, como a gente acompanhou no vídeo, e definiram ali 3 pautas prioritárias para, segundo eles, dar fim a qualquer tipo de paralisação, obstrução de pautas. A primeira delas é a anistia, impeachment de ministro, e também o PEC do fim do foro por prerrogativa de função. Silvio, como é que você analisa aí esse primeiro dia e o posicionamento tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota? Brasília ferve como há tempos não se via e como era esperado, não só pela prisão do presidente Jair Bolsonaro, arbitrária, absurda, como comentamos ao longo do programa, mas também porque as coisas já não vinham bem. Vamos recordar que o plenário da Câmara dos Deputados foi humilhado, foi pisoteado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes quando da votação do aumento de impostos, do IOF. 383 deputados, que é um quórum altíssimo, votaram para derrubar a ideia do governo de aumentar imposto. E aí o ministro Alexandre de Moraes foi lá e disse: vocês não valem nada. O Congresso Nacional não vale nada. Quem manda no Brasil sou eu. Portanto, o recesso branco de julho, de alguma forma, serviu para tirar os holofotes do plenário, tirar os holofotes do Congresso. Vamos recordar aqui também que Hugo Mota impediu o funcionamento de comissões durante este recesso. É claro, as comissões não poderiam deliberar, votar nada durante um período de intervalo, de recesso. Porém,
foi absolutamente antirregimental impedir que os parlamentares participassem das comissões para protestar, para reivindicar, para defender o eleitor que o mandou para Brasília. Portanto, a caixa de ressonância da sociedade foi calada, é disso que se trata. E aí, aliás, tem o episódio do ar-condicionado. O Hugo Mota teve a capacidade de mandar desligar o ar-condicionado para que os deputados não aguentassem ficar dentro de comissões. A partir daí, o Congresso é retomado hoje, retoma os seus trabalhos hoje, nesta fervura, com esta temperatura. E aí, Hugo Mota está onde? Na Paraíba, fazendo agenda palanqueira, fazendo agenda eleitoreira, até que recebe um chamado de alguns líderes, e aí Hugo Mota responde principalmente a dois políticos, ao Marcos Pereira, que é o dono do Republicanos, o partido dele, e também, e é deputado, e também ao Arthur Lira, ex-presidente da casa, que fez com que ele fosse o seu sucessor, com 444 votos. O Arthur Lira postou na Rede X, agora há pouco, uma mensagem que diz muito, aliás, vai muito além do que o Hugo Mota teria capacidade de publicar. É uma mensagem criticando o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente entende que o movimento na Câmara hoje é um movimento de obstrução de verdade. Os parlamentares tomaram a mesa diretora e disseram, não vai ter sessão aqui, ninguém vai trabalhar. A nota do Davi Alcolumbre sequer foi escrita por ele. Eu apostaria que a nota nem é dele. Ele assina, mas o Davi Alcolumbre está em outro lugar, né? Eu procuro não adjetivar, mas a gente sabe quem é o Davi Alcolumbre. Ele não manda no Congresso Nacional, ele é mandado. Ele cumpre ordens que vêm de outro lugar, do consórcio de poder STF Lula, STF PT, assim como Rodrigo Pacheco faria. Hoje o Senado tem uma conta que é de 38 senadores, o número aumentou, eram 34 até os protestos de domingo, e hoje são 38 e precisa avançar até 41 para que um pedido de impeachment pudesse ser aberto. Ainda que isso é muito relativo, porque a caneta do presidente do Congresso Nacional, do Senado, que é a casa capaz, do ponto de vista constitucional, a frear o avanço do Poder Judiciário, seja a mais poderosa. Paula, 4 nomes ingressaram a essa lista e ela é simbólica, como eu disse. Ela deve ser relativizada, tratada com muito cuidado, até porque o impeachment precisaria de 54 votos e hoje esse número não existe, mas é possível chegar a ele, desde que o eleitor bata a porta do seu senador. A oposição nominal, que ela não joga sozinho esse jogo, ela joga com o Centrão. E nós temos neste momento o desembarque do União Brasil e do PP, que estão no processo de fusão. Será a União Progressista. Nós estamos falando de um universo de 109 deputados, de 14 senadores, 6 governadores, 1.400 prefeitos, 12 mil vereadores. É a maior força política e responde por 20% do Congresso Nacional. Esse desembarque do União Brasil e do PP, da base do governo, se de fato entregar os ministérios agora, isso pode mudar o jogo. 4 senadores aderiram ao impeachment de Moraes. A senadora, eu anotei aqui no papel, a senadora Margarete Busetti. A Margarete, ela é a suplente do Carlos Fávaro. Ela é do PSD ali, mas veja, ali é Mato Grosso quem está determinando, não é exatamente o partido. Doutor Irã é do PP, aí já é o Progressistas, lá do Amazonas. Aliás, ele é de Tefé, ele é da cidade onde o marido da dama do tráfico está preso. Jaime Campos é muito conhecido, a figura do União Brasil, também é Mato Grosso falando, mas essa é uma figura muito conhecida. Ele foi governador, aliás, na mesma época de Dante de Oliveira, já que estamos falando de liberdade e democracia, da emenda Dante de Oliveira. Ele foi prefeito de Várzea Grande, que é a cidade dele, 3 vezes. É muito conhecido, foi senador também. E, por fim, o Efraim Filho, que é a União Brasil da Paraíba. O Efraim Filho, ele é filho do Efraim Moraes, que foi senador por muito tempo, foi presidente da CPI dos bingos, lá no governo Lula 1. Então, ou seja, é uma lista que vai crescendo. A gente quer acreditar que os senadores vão compreender o momento do Brasil. Nessa hora é muito, muito importante também, Paula, não sei se teremos condições de falar ao longo do programa, mas também da figura do Ciro Nogueira. Ele é presidente do PP
e o Ciro Nogueira esteve com o presidente Jair Bolsonaro, foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. É considerado não é um interlocutor, mas talvez a ponte possível para algum tipo de negociação política que passasse pelo legislativo, que passasse pelo lado político da história. Porque o Ciro Nogueira tem algum diálogo com o Alexandre de Moraes, com o presidente Bolsonaro, ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, e o Ciro Nogueira é a liderança desse grande bloco, uma das lideranças desse grande bloco. Então, desculpe por me alongar, mas talvez esse seja o olhar hoje para Brasília. Amanhã seguramente a temperatura vai estar mais alta do que hoje. Bom, e hoje ainda, Piotr, antes de te ouvir, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Altineu Cortes, anunciou que vai pautar o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro assim que assumir o comando da Câmara. Cortes afirmou que já informou o presidente Hugo Motta sobre a decisão. Eleito vice-presidente, o presidente Hugo Motta, que tem a pauta da Câmara na sua mão e decide a pauta toda semana. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Motta, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Motta se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem! Isso ocorreu na manhã de hoje em Brasília, mas vale lembrar, Piotr, ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados, que já teve a caneta na mão em outra oportunidade e não fez, com o projeto da anistia aprovado à urgência na Câmara dos Deputados. Este é um fato inalienável da história da oposição, que sim, poderia ter feito isso. Mas já que o tempo passou, o que a gente percebe, eu acho que o Silvio fez uma explanação completa, eu só vou pôr alguns detalhes. Veja só, o Motta e o Alcolumbre chegaram à presidência agora, no Congresso, das duas casas do Congresso, em fevereiro. Nós estamos em agosto, não cabe nenhum deles mais. Tamanho distanciamento deles da vida latente que é o parlamento. Eles estão desconectados, cada um com seus problemas. O Alcolumbre, como o Silvio já disse aqui, ele é mandado, e o Motta que tem problemas na família ali e tem medo do Supremo. Acho que isso já todo mundo já sabe, tem não é medo uma da novidade avó alguma. também. Tem a história da avó também. Mas veja só, veja como essa eleição, em que pese tudo que foi negociado, enfim, a vida do Congresso Nacional, à época discutimos esse assunto, mas eu estou com 6 meses, e os dois presidentes das duas casas que têm mandato até o final do ano que vem não cabem mais na casa. Ou eles mudam completamente para ter uma sobrevivência até lá, porque quando um vice-presidente como esse, que teve a chance, e eu não discordo de vocês, mas chega ao ponto de dizer isso agora, e eu tenho senadores deputados ocupando a mesa diretora, acabou esse clima. Mas não só isso. Eu estou vendo uma mudança nós estamos todos vendo essa mudança, de parte da imprensa que até outro dia continuava nessa trama golpista, golpe, não sei do que, todas essas bobagens que qualquer pessoa que se dedicasse minimamente a ler e a não se enganar, ou pelo menos acreditar no que seus olhos lhe mostravam, obviamente se ia falar, não tem golpe, não cabe, não dá. Ou no mínimo ia perceber que o processo foi atropelado, no mínimo ia perceber que a Constituição não está sendo obedecida, que o Supremo está muito longe do único lugar e do tamanho que ele tem dentro da Constituição. Quer dizer, agora eu tenho muita gente começando a perceber o que nós aqui em Oeste estamos denunciando desde o princípio. Mas que bom que mais gente chegou a isso. Ou seja, mas veja que coisa absurda, eu tenho 2 presidentes das duas casas do Congresso Nacional eleitos em fevereiro e eles não têm mais lugar hoje. As 2 notas são, convenhamos, completamente, beira, sabe, o ridículo. Do Alcolumbre é um copia e cola. Muda a data, enfim, põe alguma coisa. Não foi capaz de, numa hora como essa, presidente de Congresso, acho que já vivemos o suficiente para ver presidentes importantes das duas casas, né? Essa é a questão. Quando você vê, quem viu, por exemplo, Ulisses Guimarães na Constituinte, enfim, todas essas coisas, quando você vê presidentes de casa, de Congresso, atuando seriamente, aí você vê o Motta e o Alcolumbre, bom, é muito problemático. Agora, está mudando.
a um cenário que parece estar se desenhando agora de vamos voltar pelo menos a um princípio de voltarmos a ter um outro poder, além do consórcio. Porque o presidente da Câmara e do Senado fazem parte do consórcio Lula-STF, está muito claro. Agora, com tudo que aconteceu na última semana, parece que teremos, quem sabe, um Congresso de volta. Augusto, estou curiosa para ouvir o decano da bancada sobre esses 3 pontos que a oposição elegeu como pontos inegociáveis para acabar, né, com a paralisação, o travamento das pautas no Congresso. Impeachment do ministro, anistia aos presos do 8 de janeiro e também a PEC do fim do foro por prerrogativa de função. Estão no caminho certo? Tudo de uma vez. Cabe ao Senado e as outras 2 cabe à Câmara dos Deputados. Olha só, primeiro tem uma aula clássica de sociologia que mostra como é que aparece o líder. É uma coisa realmente impressionante. Você tem uma situação tensa, você tem incêndio, por exemplo, e você percebe e você descobre que o que mais parecia tímido, retraído, pouco audaz do grupo é o que se mete ali no meio e começa a organizar a multidão e com eficácia. Às vezes o líder descobre no meio da vida que ele tem temperamento de líder. Em princípio, todo deputado é líder. Todo parlamentar. Eles representam um bom pedaço do povo brasileiro. Então, isso aí é uma coisa que eu coloco de cara para dizer o seguinte: nós estamos sem líderes conhecidos que tenham 1% da capacidade de negociação de um Tancredo Neves, de um Ulisses Guimarães, etc. Por outro lado, você pode ver, é possível que surja nessa situação, surjam líderes. A reivindicação que você faz... Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade, ordens de Moraes, prisão de Bolsonaro, veja tudo o que ele está proibido de fazer a partir de agora. Ex-presidente estar proibido de receber visitas sem autorização do STF e de usar telefone celular. Somente os advogados têm direito ao acesso. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, decretou nesta segunda-feira, dia 4, a prisão domiciliar por tempo indeterminado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão vem acompanhada de um pacote de novas medidas restritivas que ampliam as cautelares já em vigor desde junho deste ano. Além de permanecer com a tornozeleira eletrônica, Bolsonaro estar proibido de usar telefone celular, não poderá receber visitas sem autorização expressa do STF, apenas advogados e familiares residentes com ele, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a filha do casal podem ter contato direto. Visitantes autorizados não poderão utilizar o celular, tirar fotos ou gravar vídeos. As restrições anteriores também seguem válidas, incluindo proibição de manter contato com autoridades estrangeiras, embaixadoras, vedação ao uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros, impedimento de receber investigados em ações ligadas à suposta trama golpista, proibição de ser próxima embaixadas ou consulados de países estrangeiros, o que motivou a nova decisão. Segundo Moraes, o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares ao participar remotamente dos atos públicos no último domingo, dia 3, por meio de chamadas de vídeos feitas por seus filhos. O senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo com voz do pai falando aos manifestantes na hora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Já Carlos Eduardo Bolsonaro também compartilharam mensagem de agradecimentos no nome do ex-presidente. A decisão
cita especificamente a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o deputado federal atualmente licenciado do mandato é investigado por tentar mobilizar o governo norte-americano, comandado por Donald Trump, contra a ministra do STF. Bolsonaro, por sua vez, é acusado de financiar parte da estadia do filho no exterior por meio de transferência via Pix. Busca em apreensão. Nova decisão de Moraes também autoriza uma operação de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, localizada em Brasília. Durante a ação da Polícia Federal, prendeu o celular do ex-presidente como forma de garantir o cumprimento da proibição de uso de dispositivos de comunicação em embates políticos jurídicos. O ex-presidente é réu no Supremo por suposta participação em tentativa de golpe de Estado. O julgamento está previsto para ocorrer em setembro deste ano. A escala nas sanções judiciais ocorre no contexto de crescente tensão entre o judiciário e a oposição após o ato de Bolsonaro pelo impeachment de Moraes realizar no domingo, dia 3, em dezenas de cidades brasileiras. Segundo a defesa de Bolsonaro, a decretação da prisão domiciliar surpreende uma vez em que houver jogação nas medidas cautelares em vigor. A decisão de Moraes ampliou ainda mais o cerco sobre o ex-presidente, que já se encontrava sobre recolhimento, tortura, uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e proibição de sair de Brasília nos fins de semana e feriados de junho. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.